Olá, o nosso grupo é o grupo 3, que foi composto por 10 pessoas. O livro que a nós todos foi proposto lermos foi A Administração na Educação, os primeiros escritos sobre a administração escolar. Bem, inicialmente foi possível fazer a referência do teórico Bopt, que foi visto esse teórico no semestre passado, ao pagarmos a cadeira de currículo com o professor Tancredo. Bom, mas logo após nós fazermos a referência e lermos o texto sobre a administração escolar, começamos a vermos quais as linhas de pensamentos de Bopt dentro desse texto. Ele trazia que a escola, o sistema educacional deveria ser parecido com a empresa. E ele disse que tem que se ter metas. Foi totalmente concordante, até na minha visão, Antônia, quando ele se traz que se tem que ter metas. E até mesmo trouxe a linha de pensamento que quando elaboramos, os professores estão elaborando o plano de aula, eles estão tendo metas a serem alcançadas pelos seus alunos. Mas depois, ao vermos seus princípios, começou a ter questionamentos sobre a sua visão. Mônica inicialmente desconcordou com os princípios de Bopt, pensa que ele se traz em ter poucos gastos e muita produção. E trazendo isso para o sistema educacional, foi tão real essa abordagem que não somente naquela época, mas até hoje se perdura essa visão de se ter pouco gastos sobre a educação e muita produção. Porque os modelos de produção aí que ele vai relatando aí, é justamente isso que eu falei, dessa questão, dessa comparação, porque quando a gente, quando ele vai falando desses modelos aí, minha gente, pelo menos nessa citação aí que eu vi dessa professora aí, o que ele quer é pouco gasto e, digamos assim, se fosse numa fábrica, muita produção, pouco gasto. Eles visam mais a questão aí, digamos que o lucro, né? No caso, se fosse na fábrica. Não é isso que pode falar. Não é isso. É do mesmo jeito essa cobrança que há na escola, tá entendendo? Eles querem assim, um resultado acima de qualquer coisa, mas que é como se não o investimento aí no caso fosse pouco. Quando ele vai falar aí a questão dos gastos desnecessários, qual seria esses gastos? Né, quando ele na educação principalmente, né? O que é desgasto na educação, né? Desnecessário. Essa leitura, né? Começamos a trazermos essa linha de pensamentos que foi totalmente aceita por todas as colegas que ali estavam participando do debate. Enquanto traz que a escola até hoje, ela tem passado, o sistema educacional, afinal, ela tem passado por esse processo de se investir pouco na educação. E sempre se requer qualidade, sempre se requer resultados, afinal, e se tem pouco investimento. Isso até hoje se perdura toda essa linha de pensamento de Bopt, os seus princípios ainda se perduram de forma direta ou de forma indireta. Esse tecnicismo que hoje nós vivemos, podemos dizer, já esse conformismo com tudo isso. E a nossa educação, se a gente não buscar, como ela até utilizou tão bem na fala dela, esse outro olhar, para nós lutarmos, para que nossa área, principalmente, seja valorizada, vai cair nessa, como é que eu posso dizer, nessa desvalorização, nessa normalização. Ó, te pago isso, tu faz isso, tu se mata de trabalhar, mas, isso é o suficiente. E não é. O professor, se nós formos ver, nós fazemos plano de aula, nós estamos ali estudando 24 horas, então, há toda essa pressão também psicológica. Se nós formos ver, quantos professores não tem mais um psicológico para estar dentro de uma sala de aula? Por N motivos, cobranças de pais, alunos totalmente mal criados, alunos que não respeitam mais professores, a gestão chega só para cobrar o professor e não para contribuir, às vezes, de forma positiva, para estar ali junto com o professor. Hoje há mais essa desvalorização do professor, porque, querendo ou não, quem está numa gestão, também muitos já foram também professor. E não é esse olhar de ajudar, mas há mais esse olhar de chegar, de apontar. De cobrar, né? De apontar e cobrar. Não precisasse de recursos para que houvesse resultados. Homens, máquinas, não realmente pessoas, não é à toa, afinal, que o texto logo após vai dizer que foi totalmente desconcordante
pelos estudiosos dessa visão de Bobbt, a fazer as suas referências, a trazer os seus princípios, que embora se perduram até hoje algumas visões de forma direta ou indireta, porque disse que é uma visão totalmente tecnicista, não uma visão humanista, que está se lidando, até mesmo Clarice trouxe essa fala, a saber que está lidando com pessoas, e até mesmo nós futuros pedagogos, muitos talvez esteja atuando com as crianças, até mesmo com crianças, essa forma de trabalhar, a qualidade de estar passando dentro da sala de aula, nesse todo o processo. Mas, enfim, o texto, logo após, vai nos trazer várias referências, não somente, mas no nosso país mesmo, vai trazer os primeiros escritos e alguns pioneiros que trouxe esse escrito sobre a administração escolar. Dentre eles, houve também vários questionamentos, várias visões sobre essa administração e a gestão que atua dentro das escolas. Olá, meu nome é Eduarda Jorvinho e eu sou a primeira relatora do Grupo 3. Bom, durante esse vídeo eu irei relatar um pouco sobre as discussões dos pioneiros brasileiros. Bom, diferente das teorias de Bobbt e Taylor, que viu o currículo escolar como uma ideia mais técnica, no Brasil buscava-se um modelo escolar baseado nas teorias da administração. Daí o texto, eu acho importante frisar aqui, ele vai falar um pouco sobre os primeiros escritores sobre a administração escolar brasileira, que foram os pioneiros José Queirino, Antônio de Arruda e Emanuel Lourenço, e entre outros. Eu irei relatar um pouco sobre as principais questões que a gente discutiu durante o debate sobre Queirino Ribeiro. Bom, durante as discussões, a gente pôde ver que ele teve obras relacionadas a questões administrativas, e esse autor, ele foi o primeiro a trabalhar essa temática na educação escolar. Ele foi o primeiro a falar sobre a administração das escolas públicas. Bom, durante o debate, a equipe trouxe uma questão bastante importante do texto, que onde falava que Queirino Ribeiro ele publicou um livro chamado Faiolismo na Administração das Escolas Públicas, onde ele expôs as teorias de Taylor, Fayol e Ford, só que na visão de Ribeiro, a doutrina que mais convém a ele era a escola de Fayol, onde ele tinha alguns princípios para elaborarem métodos e objetivos a serem alcançados na educação escolar, onde Fayol ele tinha como princípios para as funções administrativas prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Onde a aluna Antônia, que é a coordenadora do nosso grupo, ela frisou que isso ainda acontece até hoje nas escolas. Essa questão de ter que prever, ter que organizar, ter que comandar, que coordenar e controlar, principalmente na elaboração das atividades escolares. Daí será colocado um vídeo após esse, onde vai mostrar um pouco sobre essa discussão que nós tivemos, dessa questão, sobre o que Ribeiro falou. Princípios de Fayol: prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Hoje na educação acontece muito isso, né? Como eu acredito que o plano de aula, podemos dizer que é, entre aspas, um prever. Além do plano de aula, tem o plano de ação, né? Que a escola faz. Aí tem a organizar, né? Constitui o duplo organismo material e social da empresa. Tanto traz a questão da praticidade, tanto a teoria como a prática, né? E essa questão de organização, o que eu dei para entender, esse duplo organismo material e social da empresa.
e também comandar, dirigir e orientar o pessoal. Essa visão aí eu trago muito também para a questão da, como é que eu posso dizer, da gestão, como é que se diz, secretário da educação, né? Quem está na Secretaria de Educação, dessa questão de orientar, de dirigir e orientar o pessoal. Traga esse pessoal como eu não sei se é ele ou se é o próximo que vai falar também das hierarquias, né? É o próximo. É o próximo, Lorena. E traz essa questão de coordenar e controlar. Então, Ribeiro, ele se baseou em Fayo, que tinha esses princípios: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá vendo? Verificar se tudo ocorre de acordo com as regras e as ordens, conforme princípios que foram colocados. Se não for alcançado dessa forma, ponto. A gente tem que ver outro meio. Vocês acham que a educação ainda ocorre dessa forma, e se controlar, verificar se tudo ocorre de acordo com as regras e as ordens? Né? Sim, justamente o que manda de lá, como se diz. Ó, por exemplo, como o plano de ação, né? Tipo aqui, plano de ação. Tipo o projeto daquele, Jaísa. Tipo o projeto daquele, o PAIC, que eles vão verificar se está sendo trabalhado mesmo na escola, não pode fugir a nada, tu sabe, né? Isso. Até o cartaz, eles vão olhar se você fez aquele desenho que era para ser feito ou ser lido, se foi realizado. Seria isso esse controle? É feito um plano de ação com todas as ações que é feitas, né? Elas estão tendo formações para professores, levando temáticas passadas pelo PAIC, e de acordo com isso, a gente tem que verificar se realmente essas informações estão chegando até o aluno em sala de aula. Então, de qualquer forma, a gente está indo verificar, né? Tem uma temática, mas ser flexível, ver a necessidade de cada aluno. Isso hoje, né? Eu não sei se ele planejou na época já pensando dessa forma. Mas eu acho essas regras, essas ordens, uma coisa tão sufocante para o professor. Não sei vocês, mas eu acho isso uma coisa tão sufocante, então assim, o professor sente, acho que de uma maneira, a gente já é praticamente professor, né? Quando a gente chegar em sala de aula, acho que vai ser isso é muito sufocante, essas ordens, essas regras, o professor tem que cumprir a risca, eu sei que tem que ter esse comprometimento do professor, mas eu acho isso tão sufocante, sabe? Eu não sei vocês, mas eu acho que deve ser muito sufocante. E vai ser, né? A gente vai trabalhar, né, como professor, né? Continuando, em seguida, o texto, ele fala sobre o pioneiro Carneiro Leão, que ele também se baseou em Fayo, sobre seus princípios de administração escolar, onde as suas funções básicas seria ligada a uma questão técnica, onde ela vai trazer informações financeiras, de segurança, contábeis e de administração, onde o pioneiro Carneiro Leão, ele apresenta uma estrutura de administração hierárquica. Daí, essa questão trouxe um debate com o grupo. E em seguida, vai ser colocado um vídeo onde vai mostrar o debate das alunas sobre essa questão de administração, ela ser hierárquica. Até hoje também há essa divisão aí, como você está fazendo como é que eu vou usar essa palavra, crítica, porque há hoje essa divisão e essa forma também de ver. Não, quem está lá na educação, na Secretaria de Educação, tem uma visão, às vezes a maioria da sociedade em si. São as pessoas mais estudadas. O diretor da escola trazendo esse patamar. Tem estudado, mas quem está sendo secretário de Educação tem um nível bem mais elevado. E sem comparar que não é assim só, né? Como você falou aí. Todos nós, para estarmos dentro da educação em si, eu acredito que hoje em si tem que ter o mesmo nível de conhecimento. A gente vê que a questão da escolha, por exemplo, do diretor ou então da Secretaria da Educação, não é dividido dessa forma. A escolha é feita, por exemplo, pelo partido. O partido tal está na prefeitura, ganhou a eleição, então ele é quem vai decidir, quem é que vai assumir, tá? A secretaria, né?
quem é que vai assumir a direção de tal escola. E não é porque a pessoa é pedagogo ou porque a pessoa é isso. Não, é o partido quem vai decidir, no caso a prefeitura. Essa administração hierárquica, dada por o pioneiro Carneiro Leão, temos no topo o diretor, que ele vai ser o líder. Porém, esse líder, ele deve ser um profissional com competências, que tenha uma boa administração escolar, com um bom currículo. Porém, em uma escola de grande porte, o diretor ele não vai dar conta de administrar a escola sozinho. Daí, Carneiro Leão nos traz o inspetor orientador, na qual ele tem a função de observar as atividades que vai ocorrendo na escola. Logo após, temos o professor, que o professor ele vai ser responsável por preparar o ambiente escolar, deixar adequado para as aulas e tudo mais. Ou seja, ele vai ser o responsável em dirigir a sala de aula e com o objetivo da formação dos alunos. E por fim, infelizmente, temos o aluno. Olá, professor, meu nome é Maria Clarice e eu sou a segunda relatora. Eu vim aí completar um pouco, né, da fala, contribuir com os pensamentos de Eduarda, né, que foi a segunda relatora, e também o pensamento aí de Antônia Francisca, nossa coordenadora. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a nossa discussão sobre Lourenço Filho, né, que foi um pioneiro. E eu vou falar tudo o que aconteceu, os principais momentos que aconteceu ao longo da nossa discussão sobre ele. Então, inicialmente, a nossa coordenadora, Antônia Francisca, ela vem falando aí como ocorreu, vem falando sobre as edições dos livros, né, dele, como ocorreu essas divisões do livro dele ao longo da época, né. Ela vem falando que o livro foi dividido em duas partes. A primeira parte da edição os princípios da administração e organização escolar. E a segunda parte, né, dessa edição que foi dividida a organização e a administração do Brasil. Então, depois, né, que ela falou um pouco aí sobre essas divisões das edições do livro do Lourenço Filho, ela vem falando aí um pensamento, uma parte, uma citação do texto que ela achou aí bastante interessante, que é onde Lourenço Filho falava que acreditava, né, ele acreditava que a educação e a escola tinham um papel aí excepcional, né, essencial para o desenvolvimento e progresso da população. Depois disso também, ela vem falando aí, a nossa coordenadora, né, trazendo aí esse questionamento, dizendo que os pioneiros, né, se basearam muito, toda essa parte, né, dos pioneiros brasileiros, eles se inspiravam muito os conceitos dele em Fayon. Depois disso, a nossa discussão ela vai ser mais voltada para o lado da gestão, onde vai ser discutido aí como a gestão tem que ser totalmente organizada, tem que ter essa prévia de tudo, como vai acontecer na escola, como tem que trazer essa organização para dentro da gestão, como a comunicação também é importante, o compromisso. Então, através disso, da discussão, da gestão, Jaísa e Maria de Socorro, elas vêm trazendo aí um pensamento, né, um questionamento, onde elas dizem que como a administração nessa área da gestão e da administração escolar requer muito amor, muito esforço, muito compromisso, porque é uma área tem muita dificuldade para execução, então tem que ter esse cuidado, você tem que ter muito amor, gostar muito dessa área. Depois dessa fala, né, de Jaísa e de Maria de Socorro, nossa coordenadora, ela vai vir, Antônia Francisca, ela vai vir trazendo uma citação, e eu vou estar deixando aqui essa citação que ela fez, essa parte do texto que ela destacou ao longo da nossa discussão. Então, eu vou estar deixando aqui para o senhor dar uma analisada. Ele também, ele foi igual também Carneiro, ele também fez essas subdivisões, minha gente. De que, utilizando as funções de Fayon, Lourenço Filho buscou melhorar a administração das escolas por meio de uma estrutura de administração escolar também hierárquica, com 4 níveis: alunos,
mestre, diretores e órgãos mais altos. Depois desse vídeo aí, né, dessa citação de Antônio, teve uma grande discussão aí, né, um debate bastante interessante sobre como era visto o papel do diretor aí dentro da coordenação, dentro da gestão escolar, como a importância do papel do diretor e como ele é visto, né, como ele é visto dentro, dependendo das suas ações, como ele é visto dentro do âmbito escolar. Então, eu achei muito interessante essa discussão, essa parte que teve, então eu vou deixar aqui também para o senhor analisar e ver como foi interessante essa parte aí de como é visto o papel do diretor. Teve bastante argumentos, bastante interessantes, tanto de Antônia Francisca, nossa coordenadora, como de Maria do Socorro, de Jaísa. Então eu vou estar deixando aí um pouquinho. Essa visão que eu estou dando para perceber, tá entendendo? Mas eu estou entendendo, porque assim, o diretor deveria exercer a sua autoridade, não com autoritarismo, que é o que acontece com muitos, e eu já presenciei muito assim, no tempo que eu já substituí muito em escola, do diretor ser a figura tal, de se achar no sentido de... Aí eu lembrei daquela fala, você acha que está falando com quem, né? Que está lá no livro de professora Cíntia, não, né? De Paulo Freire. Onde ele... E isso acontece muito. Você acha que é quem para estar falando assim? É como se ele fosse a figura maior ali e trata de uma forma, não estou generalizando, mas que como se é para orientar os educandos, ou até mesmo os funcionários, e não para impor medo, porque muitos têm medo mesmo, tá entendendo? Tem muitos que têm medo de falar, de reivindicar alguma coisa, justamente por conta disso, porque é para ser autoridade, exercer sua autoridade, não com autoritarismo, que é bem diferente, a gente sabe, né? Aquela questão de líder e chefe, né? A diferença aqui deveria ser isso. Na empresa é chefe, na escola tem que ser líder. Ter uma certa autoridade, mas ao mesmo tempo estar ali junto, né? Trabalhar junto e não só mandar. Acho que faz isso. Isso aí, não é como se ele fosse só, a autoridade é ele, então ele é, como é que eu posso dizer, o centro da escola. Trabalhar em grupo, né? Porque na escola, todo mundo preza bastante essa questão de trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto para o desenvolvimento dela. Então, o diretor ele deveria ser a principal pessoa para saber fazer isso, trabalhar em grupo junto com os professores, com funcionários, com todo mundo, para gerar essa harmonia na escola, né? E depois, né, desse debate maravilhoso aí, de como o diretor é visto dentro da gestão escolar, o nosso debate entrou para outra área, né? A gente foi para outra parte, foi para a parte dos órgãos intermediários, né? Como se iniciou nesse debate sobre os órgãos intermediários, e nossa coordenadora Antônia Francisca levantou um questionamento sobre os recursos humanos aí por meio dos órgãos intermediários, sobre essa importância dos recursos humanos dentro do âmbito escolar, do meio escolar. Qual a importância dos recursos humanos? Qual é a importância dentro do lado psicológico, do lado social, para esse lado mais técnico também? Como esse recurso humano vai ser importante aí dentro dos órgãos intermediários? Então, Duda fez uma contribuição muito interessante sobre essa área dos recursos humanos dentro do meio escolar, e eu vou estar deixando aqui também essa parte para o senhor ver como foi interessante essa parte, essa fala que ela trouxe. A questão, né, dos recursos humanos, a gente vê que é bem precário isso, principalmente na escola pública, né, porque às vezes até tem o aparato psicológico e tudo mais, só que a gente não vê essa questão, não vê um psicólogo atuando na escola, atendendo os alunos e tudo mais. Porque aqui em Aratama, pelo menos, eu não vejo, não. Já ouvi falar que tem, mas atuando não vejo, né? Então, professor, depois desse último debate aí que o senhor viu, nossa coordenadora trouxe as considerações finais para a nossa discussão, né? E das considerações finais, ela trouxe aí os principais pontos que foram levantados ao longo
do nosso debate, o que a gente achou que foi mais interessante. Então, foi tudo que o senhor viu aqui ao longo do vídeo, tá bom? E depois das considerações finais, a gente foi elaborar as questões que o senhor pediu. Vai estar aqui, depois da minha finalização aqui do vídeo. Depois disso vai ter as questões e os prints que o senhor pediu também, tá bom? Então, espero que o senhor tenha entendido, que você tenha gostado, o senhor tenha gostado, né, do nosso vídeo. Obrigada pela atenção. A gente quis trazer um pouco dos nossos vídeos, né, da nossa discussão de sexta-feira, para o senhor sentir mais próximo aí da nossa linha de pensamento, tá bom? Espero que o senhor tenha compreendido, tenha gostado do nosso vídeo. E, novamente, obrigada pela atenção e tchau!